bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT. Começa de novo. Eu tava com a garrafa na boca na hora que você... Foi mal. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo, seu espaço aqui na internet para ter suas dúvidas quase respondidas, senhor Cacau. É quase, a gente não promete nada. Para ter suas dúvidas levantadas, expostas, talvez respondidas, talvez ridicularizadas. A gente ainda não ridicularizou ninguém, mas pode acontecer. A gente já está dizendo que pode acontecer. Não será hoje, a gente promete. Não será hoje. Inclusive, essa pergunta você pegou de um comentário aqui no YouTube, certo, Cacau? Exatamente. Olha aí, então, comenta. Assistente, como é que é? Quem assiste é assistente? Eu ia falar um ouvinte. Quem assiste é o web espectador. Nossa, um espectador aí. Um voyeur. Não, voyeur não. Voyeur tem outras conotações. Deus o livre. Um viewer. Um viewer. Ele mandou para nós aí e foi uma pergunta muito boa. Muito bom. Aliás, tem outras perguntas, a gente vai tentar caçá-las aqui, então... Sim, mas boa só essa. Aqui. Não, brincadeira. Ou seja, você que perguntou no outro vídeo acabou de ser... Brincadeira. Mas faz parte, gente. Quem nos conhece sabe que é tudo com amor e carinho aqui, né? A zoeira é a nossa sexta linguagem do amor. Tá bom? Então, assim, gente, olha só, faz o seu comentário, ou você pode mandar e-mail para podcast@bibotalk.com, ou você pode fazer lá na caixinha do Instagram do @bibotalk. Lembrando que eu e o Cacau, a gente tá toda semana na Escola Bibotalk de Teologia. Olha aqui, a logozinha da Bibotalk, aqui da EBT. Bibo, eu acho que eu vou abrir caixinha de Instagram também. Cara, seria sensacional. Abre sobre espiritualidade e depois já mete um link do teu curso. Não, isso eu já fiz algumas vezes. Vou abrir sobre qualquer coisa, assim. Qualquer coisa. Então tá, gente. Vou botar o @ do Cacau aqui. Rafa, põe o @ do Cacau aqui. Vai todo mundo pro Instagram do Cacau e vai fazer uma pergunta para ele lá. Beleza? Gente, eu e o Cacau somos professores da Escola Bibotalk de Teologia, aulas ao vivo toda semana, fora vários módulos que já estão lançados lá, tá bom? Então vem ser aluno da gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E somos também do BTcast, podcast de Bíblia e Teologia. Você pode ouvir aí toda semana conteúdo maravilhoso, gratuito, postado aqui também nesse canal no YouTube. Cacau, vamos lá, sem demora, né? Porque a gente tem meia hora para responder essa pergunta. Eu acho que temos tempo de sobra, mas vamos lá. A pergunta do querido, não sei se foi um homem ou uma mulher, do nosso viewer, nosso voyeur. Não, sacanagem. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Vamos lá. Esse aí o pessoal vai poder achar lá no vídeo, né? Então, assim, não vai tem poder, como responder muito a gente fez uma remodelagem da pergunta, ok? Para ficar menor. Joia, vamos lá. Vocês disseram que a dúvida não é inimiga da fé. Recomendamos, inclusive, um livro de capa feia de Alistair McGrath. Vocês disseram que a dúvida não é inimiga da fé. É feio, cara. Pô, se eu falo que capa de não é tão feio, não, cara. Não é tão feio, não. Tá legal. Lá parece o pôster do filme O Grito. Tu tá de sacanagem? Não é a capa mais bonita do mundo, mas é ok, vai. Ok, quem sou eu pra falar? Vai, eu também tenho livro com capa feia. Mas enfim, não tem, não. Você tem um livro com a capa mais bonita do Brasil, cara. Isso aí é indiscutível, né? Aliás, se a Thomas Nelson botasse pra discutir aqueles prêmios Arete, um Love Body Love com você. prêmio de capa. Gente, o Guilherme Met ia ganhar frouxo. O Guilherme Met HB, que é aquela capa lá tá pessoal, não julgue o livro pela capa, mas nesse caso pode julgar. Esse pode julgar. Julga mais a parte estética do que o conteúdo. Mas olha só. Aliás, eu mostrei pra vocês, não? Olha aqui. Cadê? Pega aí. Eu tenho que mostrar? Poxa, tem que mostrar. Já que a gente falou do meu livro... Já até sei o que é. Aqui, olha, coisa linda, ó. Olha eu ali, refletido. 100 mil, aqui, aí. 100 mil exemplares vendidos, gente, do Deus que é só história. O equivalente a um disco de ouro no mundo literário. Exatamente, 100 mil. Olha ali meu webcam. Eu queria praticamente... fazer um internet, mas não tenho dinheiro, R$700, parcela em 12 vezes igual eu, olha aí, ó. Pronto. É isso aí, olha lá, coisa bonita. Nos bastidores da notícia. Eu estou refletindo no seu sucesso. Muito legal, com certeza. 100 mil cópias, gente, de Deus e as Traições. Muito obrigado. Você é praticamente o Paulo Ricardo da literatura cristã no Brasil. Eu não peguei. Paulo Ricardo é aquele cantor. Vocalista do RPM, cara. Sim, ganhou disco de ouro e tudo. Nossa, mano. Pô, mas não tinha um exemplo mais legal que ganhou... Brothers! Esse aí, é esse mesmo. Exatamente, né? A pergunta do rapaz é séria. Vamos lá. Vocês disseram que a dúvida não é inimiga da fé. Mas como entender Tiago 1,6? Olha aí, Cacau. A gente falou sobre dúvida, que faz parte da nossa fé, que a gente pode ter dúvidas, que Deus não é contra as nossas dúvidas. Falamos de Tomé como um cara que duvidou e Jesus lidou bem com a dúvida dele.
E o nosso amigo traz aqui Tiago para a conversa, que eu vou colocar na tela o texto de Tiago que nós vamos ler aqui, que nós somos bíblicos. Isso. Mas vamos pegar um pouquinho antes e um pouquinho depois, né? Do 5 ao 8. Eu vou botar aqui. Eu quero compartilhar o quê? Eu quero compartilhar a tela. E aqui, ó. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Essa aí é uma meta-dúvida, né? É uma dúvida sobre dúvida. Uma meta-dúvida. Olha, isso aí tá ficando... Vamos devagar, Cacau. Vamos lá. Daqui a pouco tá... Ih, gente, começou a entrar propaganda. Eu compro camiseta na Red Bull, que está valendo. Vai. Não tá dando para chegar? Acho que pode aumentar um pouco. Hein? Cara, eu não sei se dá para aumentar. Deixa eu ver aqui. Se eu apertar um Ctrl... Tá bom, vai. Aí, ó. Aumentou? Melhorou. Olha, Ctrl. Melhorou. Olha aí. Aí. Cara, que é hacker, mano. Vamos lá. Leia tudo, lê só a partir de onde, Cacau? Do 5 ao 8, acho que tá bom. Do 5 ao 8. Já que o Melhoranza não está aqui, lerei eu mesmo, com a minha voz de Tiago piano. 1, de 5 a 8. Tiago 1, leio na NVI. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha aí, Cacau, sério esse texto, hein? Muito bem. Muito bem. A pergunta é super legítima e é bom a gente dizer que na versão original da pergunta, a gente encurtou um pouco, né? Isso. O ouvinte não, como é que é? O viewer. O irmão não, viewer aí, o irmão viewer de Souza, ele disse que concorda com o que a gente falou sobre a dúvida não ser inimiga da fé, certo? Exato. Então, é bom a gente deixar claro, porque assim, pode parecer que ele está fazendo uma crítica, um desafio, não é isso. Ele está querendo lançar luz a um texto aqui que, de fato, parece contradizer o que a gente disse, né? Então, vamos por partes, como a gente costuma fazer aqui, e... Como diria aquele teólogo, Jack. Vamos comentar. Você já fez essa piada no último vídeo, por isso que Exato. Só quem pegar pegou. Quem vai entender a piada, veja outro vídeo. Vamos começar fundamentando o que a gente disse e depois a gente vem para esse texto aqui, tá bom? Porque o grande problema da gente pensar, da gente fazer uma conexão entre a oração ouvida, ou a fé eficaz e a ausência de dúvidas, ou vamos pensar assim, no fruto da nossa fé, em termos de resposta de Deus, ou coisa do tipo, né? E a qualidade da convicção, ou a força da convicção, é que isso coloca sobre nós uma obra, uma responsabilidade. A responsabilidade de crer sem duvidar, certo? Então, acaba que Deus faz tudo, a única coisa que a gente precisa é crer. Então, a gente tem uma quantidade de fé que a gente tem que apresentar para Deus. Se essa quantidade de fé não for o suficiente, então Deus não nos dará ali a graça. Seja ela uma bênção que a gente está pedindo, seja ela a sabedoria, como nesse texto, seja ela a salvação mesmo, tá? E algumas pessoas, elas... às vezes me perguntam, me encontram assim e fazem perguntas sobre a certeza da salvação com base nisso, porque fala assim, porque eu creio, mas eu tenho dúvidas, então eu não sei se eu sou realmente salvo. Então olha só como ela acaba encontrando o resultado da sua salvação numa dependência de uma característica pessoal e não totalmente dependente da ação e da vontade de Deus, certo? Então esse é um grande perigo, mas seria um perigo que a gente teria de lidar se isso fosse bíblico. Se for bíblico, a gente não pode falar nada. Acontece que não é, tá bom? O Senhor Jesus Cristo chamou a atenção dos seus discípulos por crerem pouco, por terem pouca fé. Os discípulos pediram que o Senhor aumentasse a fé deles, né? Então, apesar disso tudo, nenhum deles estava desligado da salvação, ou nenhum deles teve a sua petição sem ser respondida por causa da sua fé fraca, né? Então, em Marcos capítulo 9, versículo 24, tem um dos textos que eu considero mais bonitos dos evangelhos, que é quando um homem, eu vou dar o contexto da história toda que está lá em Marcos 9, né? Um homem vai a Jesus com seu filho endemoniado, ele chega a Jesus e fala assim, olha, eu levei para os discípulos ali, eles não conseguiram resolver, estou trazendo para você, e se você quiser, você pode salvá-lo, né?
Se tu quiseres, tu pode salvá-los. Aí Jesus acha a afirmação tanto quanto estranha, né? Fala assim, se eu quiser. E aí ele devolve uma pergunta para o homem. Ele diz, tu crês? E aí vem o versículo 24 em que ele diz, o homem responde para Jesus, né? Creio, ajuda-me na minha incredulidade. Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, né? Ele não tinha uma fé perfeita, sem dúvidas. Ele tinha fé e tinha incredulidade. Calbart, ele no comentário dele de Efésios, eu tenho que citar o homem em algum momento, né? Claro, Ele diz, qual de nós pode dizer eu creio sem no mesmo fôlego acrescentar ajuda-me na minha incredulidade? E de fato, isso é verdade para todos nós. Todos nós, quando falamos eu creio em Jesus, ao mesmo tempo falamos ajuda-me na minha incredulidade. Porque todos nós temos fé e dúvida juntos, né? Então essas coisas elas estão convivendo de alguma maneira. E essa oração, porque foi, né, um homem falando com Deus, no caso Deus encarnado, Jesus, né? E essa oração, ela é uma oração em que ele não diz simplesmente assim, lida com o meu problema. Ele diz, lida com o meu problema, mas não depende de mim, não. Lida com o meu problema, mas lida comigo também. Porque eu também tenho dúvidas, eu também tenho incredulidades, eu também tenho imperfeições. Não baseie a sua ação na qualidade da minha fé. Porque a fé, ela não se orgulha de nada, nem dela mesma, entendeu? Ela não se orgulha de ser fé suficiente. Ela se sabe insuficiente. Isso é uma fé cristã no último nível, né? Se tivesse último nível, né? Mas a fé cristã, realmente, como a fé cristã pede. Então, dessa forma, a gente pode entender que fé e dúvida não são inimigos, não são opostos. São realmente elementos que convivem na nossa realidade aqui. Inclusive, naquele que encontrarmos face a face, as duas coisas poderão deixar de existir ao mesmo tempo. A dúvida, porque a gente não vai precisar de dúvida nenhuma, já que a gente está lá vendo, né? E a fé, porque a gente não vai precisar de fé nenhuma, porque a fé é a certeza do que não se vê, a gente estará vendo. Então, veja, a fé sempre existe em nós junto com a dúvida. E o dia que a dúvida acabar, será o dia que a fé acabará também. Então, caraca, né, ela se concretizará. Então, fique tranquilo quanto a isso, tá bom? Agora, de fato, Tiago traz aqui esse mas olha só, sobre essa questão de fé aí, numa definição também ampla de fé, a gente podendo esticar, amassar um pouquinho mais a massa, né? Pegar o rolo e amassar, esticar mais a massa desse pão. A fé também é um conjunto de coisas que eu sei sobre Deus. Em alguma forma, uma definição de fé é essa, né? Ela é uma confiança que eu adquiro com base na palavra de Deus e na promessa de Deus. Então, a fé também é esse aspecto de algo que eu vou construindo na minha relação com Deus. Então, fé como confiança. A fé é também um conjunto de coisas que eu creio sobre Deus, né? No sentido de que a fé não é algo emocional, mas a fé é algo que eu sei também, a fé racional, por assim dizer. É que esse é um sentido possível de fé. Por exemplo, se eu falo assim, a fé que eu recebi dos meus pais. Exatamente. Não é a confiança que eu recebi deles, porque essa confiança é uma coisa minha. O que eu recebi deles foi esse conteúdo, não é? E esse conteúdo fala assim, gera a minha confiança. São coisas entrelaçadas. Ele numa relação com Deus, né? Vamos dizer assim, ele é permeado pela relação com Deus. Ele é objeto dessa minha confiança. Ele é objeto da minha confiança, né? Eu tenho fé, mas tenho fé no quê, né? Então tem isso. A gente pode, quando a gente fala assim, essa é a nossa fé, tem até não tem um conjunto de... Tem um livro, um conjunto de doutrinas... Tem, do luterano, acho que chama Nossa Fé. O McGrath é o credo, né? O credo. Não, o Alex até falou, Nossa Fé, que é uma série de doutrinas luteranas. O Alex até uma vez divulgou. Então, a fé nesse sentido aí é o conteúdo doutrinário e tudo mais, né? Que é a fé que a gente recebe, né? Eu fiz parte de uma igreja que tinha um coral que chamava Louvores da Fé. Eu achava bonito esse nome, né? Porque são os louvores que brotam dessa doutrina, desse entendimento, desse conteúdo, né? E também dessa confiança, de certa forma, né? Tem esse aqui também. A fé, exatamente, ó. A fé e os credos, né? Muito bom. Porque os credos... Eu achei que você estava falando do livrinho do credo dele, que só chama credo. Esse eu não conheço, não, é a fé. Isso aqui é... Enfim, o McGrath escreve de tudo, né? Mas tem a ver essa ideia, né? Que a fé, ela tá também permeada por um conteúdo, né? Mas aí, quando a gente chega aqui em Tiago, a gente tem esse texto que ele acaba parecendo que ele tá fazendo essa posição com o evangelho lá, né?
Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus faz o milagre, importante dizer isso. Jesus não fala assim, não, volte quando você tiver mais fé. Não ajuda. Você ainda tem incredulidade? Vai deixar sua incredulidade em casa e volta, né? Exatamente. Mas depois. Aí, Tiago, mas aí a gente tem que entender algumas coisas sobre Tiago. Primeiro, alguns aspectos importantes sobre Tiago. Em primeiro lugar, Tiago, ele tem uma conexão muito forte com as falas de Jesus, especialmente os sermões de Jesus, como o Sermão do Monte. Então você tem até estruturas parecidas. Aqui no capítulo 1 mesmo tem, né? Tiago vai falar sobre um tema que é o tema que encerra o Sermão do Monte, que é ouvir e não praticar, né? Tiago vai trazer aqui também nesse mesmo capítulo 1. E ele também tem uma ligação forte com o movimento de sabedoria, com a literatura sapiencial hebraica. Vários temas da literatura sapiencial aparecem em Tiago e são muito próximos. Tem gente que vai dizer que Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento, né? Então Tiago é um livro mais preocupado com a prática do que com a doutrina em si. É em Tiago que a gente vai ver aquele texto de que a fé sem obras é morta, certo? Então ele está preocupado com essa prática. Quando a gente olha esse texto aqui, a gente percebe que é exatamente sobre isso que o Tiago está falando. Primeiro, ele diz, pede sabedoria a Deus, aquele tema da sabedoria lá, que vem de toda a literatura sapiencial, que vem de toda essa tradição hebraica, e que aqui em Tiago é muito importante, porque ele vai usar em vários momentos a fala da sabedoria como sendo o condutor da vida do indivíduo e da igreja. E aqui ele fala, pede sabedoria, mas não pede duvidando. Aí você pensa assim, que tipo de dúvida é essa? Essa dúvida é uma dúvida sobre se Deus pode realizar, é uma dúvida se Deus é sábio, entendeu? Que tipo de dúvida é essa? Mas aí quando você olha o texto, você percebe que essa dúvida, que sim, de fato, aqui está em oposição à fé, peça com fé, sem duvidar, então com fé, sem dúvida. Parece que onde a fé entra, a dúvida sai, né? Aqui ele está falando justamente de uma fé que é uma fé que pratica, uma fé que age, porque ele termina dizendo que esse que duvida, ele tem a mente dividida e é instável em tudo que faz, ou em outra tradução, ele é instável nos seus caminhos. Então o problema desse cara que duvida não é que na sua mente ele tem algumas dúvidas e tal. O problema é que ele não age pela fé. E isso é o que acontece com a gente muitas vezes. A gente crê, ok, e tem dúvidas, mas a gente confia, fala, não, eu vou fazer. Como aquele homem lá, ixi, cara, eu sempre confundo os nomes do Antigo Testamento. Eu confundo Naamã, Amã e Amã. Nossa, cara, é muito... O dos 7 mergulhos no rio, um deles lá. Naamã. Né? Naamã, obrigado. Naamã mergulhou. Qual que é a fé que ele tinha? Ele tinha fé que aquilo ia funcionar? Não, ele fala, eu tenho rios muito melhores, eu vou em outro lugar. Não, mas faz. Apesar da sua dúvida, ele fez, com dúvida, mas fez, entendeu? É esse tipo de dúvida que o Tiago está falando aqui. A dúvida dos caminhos, a dúvida do praticar. Porque esse é um tema que está em Tiago todo. Você crer, mas não fazer, entendeu? E isso é dúvida. Isso não é só em Tiago, tá? Em Hebreus, em várias partes, a desobediência... o obediente, ele está em oposição ao incrédulo, certo? Então, a desobediência, ela é uma incredulidade. Por quê? Porque essa fé é uma fé que está entrelaçada com as práticas, não tem a ver com aquelas dúvidas do nosso coração. Não é assim, vou pedir a Deus a cura, mas não posso nunca duvidar. Não pode passar pela minha cabeça que Deus não vai curar, porque se isso acontecer, Deus não vai curar mesmo. Sabe? Não existe isso, não existe. Deus não depende da qualidade da sua certeza para realizar os seus milagres. A gente ora falando, Senhor, eu creio, mas eu também duvido, lida com o meu problema e lida comigo também. Sim, eu tava lendo aqui o Douglas Mu, comentário de Tiago, e ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Tanto em Mateus quanto em Tiago, o oposto de ter fé é duvidar. Essa palavra significa basicamente diferenciar, e é usada com frequência no Novo Testamento. No Novo Testamento, no sentido de fazer discriminação, julgar, disputar. Aí começa. Mas a ideia reflexiva é introduzida, às vezes, na voz média. Aí eu já lembro do Guilherme Nunes, explicando o grego com voz média e tal, vamos lá. Mas quer ver, ó? Paulo usa a mesma palavra em sua descrição da fé de Abraão. Essa palavra duvidar, tá? Ou seja, Paulo utiliza a mesma palavra para falar da fé de Abraão. Não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Romanos 4:20. Paulo é claro. Está bem ciente de que Abraão, na verdade, duvidou da promessa de Deus,
pelo menos em uma ocasião, saudando a Exato. promessa de Deus, né? Saudando com uma risada. O ponto de Paulo não é que Abraão nunca alimentou qualquer dúvida sobre a promessa de Deus, mas que Abraão, ao longo de muitos anos, demonstrou consistência em sua fé em Deus. Perfeito. Tiago, portanto, não Exato. está afirmando aqui que as orações nunca são respondidas quando existe qualquer grau de dúvida, pois algum grau de dúvida, pelo menos em algumas ocasiões, é provavelmente inevitável em nossa atual condição de fraqueza. Olha que coisa linda. Ele quer mais exatamente que entendamos que Deus nos responde quando nossa vida reflete uma consistência básica no propósito e intenção, uma integridade espiritual. E aqui ele vai colocar até a ideia do versículo 6 como a onda do mar, né? Levada e agitada pelo vento. Exatamente. A imagem aqui não é uma onda da altura de uma montanha estourando na praia, mas da ondulação do mar que nunca tem a mesma textura e forma de momento a momento, mas sempre muda com as variações na direção e força do vento. Ou seja, a inconstância, né? Você não vê uma coisa no espelho, sempre está toda hora mudando, não tem constância. Então, pelo que eu entendi do Douglas Moo aqui, a dúvida é mais uma falta de constância no caminhar com Deus. Exatamente. Que é por isso que a gente pede sabedoria, né? Para caminhar aí com você Deus. Aí você olha para Abraão. Como é que Abraão mostrou a sua fé? Abraão mostrou colocando ela em prática. É assim que Hebreus vai definir a fé que ele chama de convicção, né? Do que se espera e tal. Ele vai sempre falar que pela fé fulano fez tal coisa. É sempre ele fez alguma coisa pela fé, né? E não é simplesmente, não, por tal fé, pela fé, fulano leu todo o livro do Richard Dawkins e não duvidou nem um segundo. Não é isso que ele está dizendo, Só né? achou chato. Só achou chato, né? Não, ele leu todo o livro e fez, né? Não é essa a fé, né? A fé é realmente essa que se manifesta numa maneira de viver, que mostra essa constância. E eu sempre gosto de pensar naquele encontro de Jesus com Pedro, né? Eu já falei isso alguma vez, Bibo? Não sei, mas sempre bom falar de conteúdo novo, né? nosso? Não sei. Eu acho muito legal aquele, na verdade, encontro de Pedro com Jesus sobre as águas, né? Porque Jesus tá lá e Pedro que vai até ele, né? Exato. E eu acho muito interessante que Pedro ele tem uma dúvida, né? Se aquele é Jesus ou não, né? Aí ele pergunta: se és tu, me chama para andar até aí, né? E aí Jesus fala: vem. Aí eu fico pensando, mas peraí. E aí, não é que ele pisa por fé, ele pisa por dúvida, porque se não é Jesus, né? Ele tá pisando para confirmar. Por dúvida. Não entendi essa tua. Onde porque ele não sabe se é Jesus. Ele fala: se é você, manda eu vir até aqui, né? Aí Jesus fala: vem. Apesar dele crer que Jesus pode fazer, ele não sabe se é Jesus, entendeu? Então ele vai pisar sem nem saber se é Jesus ainda. Mas ele toma atitude, entendeu? Ele toma essa atitude. Ele não sabe se ele vai pisar em cima das águas, ele pode afundar. Mas ele sabe, ele toma uma decisão com base na confiança em Jesus, ainda que ele tenha uma dúvida, certo? E aí, no meio do caminho, quando ele duvida no meio do caminho, e ele começa a afundar, e o Senhor vai perguntar para ele, por que duvidaste? A gente pensa assim, tá vendo? O que essa história nos ensina? Se você confia, você anda sobre as águas. Se você duvida, você afunda, né? Mas a gente esquece que no final da história, Jesus pega Pedro pelo braço e não deixa ele afundar. Então essa história não é sobre se a gente confiar, a gente anda sobre as águas, se duvidar, a gente afunda. Essa história é sobre se a gente andar com fé ou com dúvida, Jesus não vai deixar a gente afundar, desde que a gente ande, né? Sensacional. Não, essa parte tu podia, eu vou deixar a tela inteira, que tu fala que isso aí daria um bom corte. Não, falando sério, cara, sensacional. Ou seja, olha como a gente gosta, né, Cacau, na verdade, de inverter as lógicas dos textos, né? A gente pega a história de Zaqueu e enfatiza o fato de Zaqueu ter subido na árvore para poder ver Jesus. A gente não percebe que, na verdade, é Jesus que percebeu o Zaqueu lá. Essa história a gente gosta de enfatizar: creia e você andará sobre as águas. If you believe, can move high as mountains. A gente enfatiza o você crer e você andar sobre as águas. Não, cara, o texto é sobre Jesus vai te pegar mesmo na dúvida. Cara, nunca falou, porque eu lembraria se tu já tivesse falado isso. Então tá ou pode ter falado, eu podia estar comendo e respondendo algum WhatsApp. Pode também ser. É algo muito comum nas gravações de BT Cash. Cara, sensacional. Vamos encerrar. Acho que a gente respondeu, né? Acho que ficou bom, né? Pô, se a gente não respondeu, aí a gente lamenta muito, né? Aí a gente lamenta demais. E daí não tem muito o que fazer, né, irmão? Sensacional.
Sensacional. Gente, é isso mesmo. Muito bom, Cacau. Muito bom mesmo. Valeu. Muito bom. Até o Douglas Mu tava continuando. Gente, esse aqui é um comentário bem bom, tá? Ele é um pouco mais técnico, assim, tá? É da editora Shed. Ele é um pouco mais técnico, mas ele é muito bom, assim, tipo, dá para tirar algumas pérolas. E o Douglas Mu é um cara muito respeitado no estudo do Novo Testamento, tal, principalmente Romanos. E ele comenta, inclusive, as Bíblias de estudo, né? Tanto da NVT quanto da Thomas Nelson. Ele é o comentarista de Romanos. Isso, é mais combater essa esquizofrenia, né? Ele usa até esse termo, esquizofrenia espiritual, essa inconstância, né? A ideia realmente é uma constância, uma caminhada, uma jornada, e mesmo com dúvida, entendeu? Sendo bem coach agora aqui, vai com medo mesmo, não tem aquela frase do coach? Eu tô com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Vai com dúvida mesmo, sabe? Porque, vez ou outra, na nossa fraqueza, eu gostei muito dessa sensibilidade do Douglas Mu aqui. Cara, nessa nossa condição de fraqueza, entende? Então, assim, sensacional. Cacau, sua palavra final. Isso aí, gente. Isso aí. Isso aí. Curte. A gente vai ter mais vídeos tratando desse assunto, porque esse assunto é um assunto que sempre gera muita pergunta, né? Boa. Sobre fé, dúvida, sobre, né? Então, a gente, certeza, a gente vai ter mais vídeos sobre isso mais pra frente. Inclusive, o André Heinck, ele fez uma postagem esses tempos no Instagram, e muita galera falando, poxa, eu tenho muitas dúvidas, mas não assim, tipo, dúvidas sobre quem escreveu, dúvidas teológicas, né? Mas dúvidas existenciais mesmo, sobre a presença de Deus, a existência de Deus, a ação de Deus no mundo, enfim. E aí o André tá pensando em escrever alguma coisa. Acho que eu vou convidar ele para um BT Papo sobre fé, dúvida e tal. Acho que é legal a gente até ampliar um pouco mais esse assunto. Ele até tá pensando em escrever um livro sobre fé e dúvida, né? E eu até falei assim para ele, cara, em tempos de certezas desumanas, precisamos falar sobre a humanidade da dúvida. Tem muita gente com muita certeza, né? A gente até tem que ter um pouco de receio de pessoas com muitas certezas, né? Tipo, certezas de tudo, certezas, né? Enfim, é complicado isso, complicado. A gente tem que ter o espaço para dúvida, né? A fé se propaga entre adoração e dúvida, né? Não sei quem disse essa frase, eu ouvi na boca de um professor meu, né? A fé se propaga entre adoração e dúvida. Então, é exatamente isso, sabe? E outra, Deus sabe lidar com as nossas dúvidas. Tá bom? Mas não tem essa dúvida, né? Que é o oposto aí de uma vida constante. Não tem essa aí, peça sabedoria a Deus e peça com fé, não duvidando. Entendeu agora? Sensacional. Curta, compartilhe, comente. Se você tá curtindo o BT Papo, a gente quer um feedback, né, Cacau? Para a gente continuar a ver se esse formato tá agradando, se vocês querem esse formato, fazer, como é que a gente faz, como é que a gente pode melhorar. Se você assiste o vídeo e gosta, comenta só aí, gente, só para dar aquela moral e tal. Aí a gente é ser humano. Deus já está suficiente com a glória dele, a gente precisa ser alimentado. A gente quer saber se o formato está agradando, o jeito, a forma. Comenta aí, gente. Comentar ajuda bastante, dá aquele like, espalha aí no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, enfim, espalha aí esse nosso conteúdo. Tá bom, Cacau? Até semana que vem, se Deus quiser, assim permitir. Tamo junto. Valeu.